Oi, tudo bom? Mais um dia aqui, quarto dia, quarto capítulo de Mateus. Hoje é um dia muito especial para mim, porque eu tô a um dia apenas, ou seja, amanhã, de descobrir se eu vou ter um bebê menina ou um bebê menino. E se for menino, vai ser Josué. Mas se for menina, talvez seja Radassa ou Esté. No dia 6, eu volto aqui para dizer o que aconteceu amanhã. Amanhã eu acho que eu vou fazer como eu tenho feito logo que eu acordo. Então vai ser na hora do almoço. E é uma alegria muito grande, porque toda a família vai se reunir para comemorar esse momento, essa descoberta, essa etapa do da minha vida, da vida da minha esposa, da nossa família, o crescimento da nossa família. Vamos orar? Vamos orar. Pai, nós colocamos diante do Senhor as descobertas que temos feito na Tua presença. Pedimos ao Teu Espírito Santo que nos guie através da Tua palavra, nos oriente, nos dê discernimento, sabedoria e aplicação daquilo que temos aprendido com o Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor me permite, mesmo não sendo um teólogo, mesmo não tendo um título eclesiástico, porém, pelo simples fato que eu amo estar diante da tua palavra, diante das tuas repreensões, diante do teu discipulado. E eu peço ao Senhor que ministre da mesma forma sobre a vida de todos esses meus irmãos que aqui estão comigo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Mateus capítulo 4. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda-me que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Jesus começa a pregar. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Esse João é o João Batista. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, mais um cumprimento mencionado por Mateus. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra
da sombra da morte raiou uma luz. Nós somos luz, nós somos sal. Imagina Jesus. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa foi a primeira pregação de Jesus, muito legal. Jesus chama os primeiros discípulos. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores, e disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo diante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Muito bom. Jesus ensina o povo e cura os doentes. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Esse capítulo ele é recheado de muitas coisas extremamente valiosas, mas eu vou, nos poucos minutos que temos aqui pela frente, explanar de forma superficial aquilo que eu já ouvi ou entendi ou me foi revelado de alguma forma. A compreensão que eu tive de algumas partes aqui interessantes. Vamos lá. Logo no início, lembra que quando a gente acabou o capítulo 3 ontem eu falei, lembra dessa parte? A parte foi: este é o meu filho amado em quem me agrado. O último versículo do capítulo 3, versículo 17. Deus fez questão de trazer o Espírito dele na forma de uma pomba, naquele mesmo se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Ele recebeu ali autoridade. O judeu, ele só era considerado maior de idade, responsável, maduro. Os 18 anos aqui do Brasil, que não quer dizer nada, mas 18 anos aqui do Brasil, lá para os judeus é 30. Então, com 30 anos, os homens são considerados homens responsáveis, podem fazer várias coisas. E Jesus, ele completa seus 30 anos, batiza, recebe autoridade para poder exercer o ministério dele. Eu ouvi ontem falando sobre alta performance, e alta performance é você ter um resultado acima do normal, com consistência e por muito tempo. Isso é alta performance. Jesus, ele era um líder de altíssima performance. Ele aprendeu 30 anos
cresceu, adolescência e tal, juventude, exerceu o talento de carpintaria com a ausência do pai para sustentar o seu lar, isso falado por estudiosos, e ele exerceu o ministério dele, incumbido pelo próprio Deus, ele sendo Deus, em 3 anos. 3 anos e meio, 33 anos. Foi quando Jesus foi crucificado. Tudo que Jesus fez marcou a história. Quando nós falamos 2023, é 2023 depois de Cristo. O tempo parou e começou uma contagem nova com a morte, a crucificação de Jesus. Essa é a força do que ele desempenhou em 3 anos e meio. Eu preguei no culto de quinta e eu falei, um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. Aquilo que aparentemente é impossível acontecer quando nós andamos por princípios e... Não, Alex. E nós, quando andamos por princípios, aquilo que é nosso, aquilo que Deus quer nos ministrar, acontece não no tempo cronológico do homem. Aos olhos humanos... Alexa, silêncio. Alexa, desligar. Aquilo que o homem não conseguiria fazer em uma vida inteira, ele consegue fazer em 3 anos e meio. E eu digo que grande parte dessa demora dos 3 anos e meio não é por conta de Jesus, e sim por conta da limitação, da capacidade de todos nós de entendermos. Eu fico fanho, tá? Pela manhã. Fico falando pelo nariz, eu tenho alergia e tal, então tem misericórdia. A gente lê a Bíblia. E com tudo escrito, toda a história narrada, é difícil compreender. Imagina para eles que estavam vendo aquilo pela primeira vez. Imagina para aquele povo todo que estava vendo milagre, cura, multiplicação, conhecimento, sabedoria, de uma forma divina. Lindo saber disso. E agora vamos voltar onde eu estava. Este é o meu filho amado em quem me agrado. O último versículo de Mateus 3. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem levou Jesus ao deserto foi o Espírito Santo. Era necessário que Jesus enfrentasse não um demônio, não uma legião de demônios, nem um príncipe das trevas, mas uma hóstia ou potestade, mas o próprio Lúcifer, o próprio diabo. E não foi o diabo que o levou, foi o Espírito Santo. Por quê? Porque era necessário que Jesus enfrentasse cara a cara o próprio diabo para vencê-lo e para mostrar para nós que sim, é possível. E a gente vai entender aqui. Esse foi o versículo 1 do capítulo 4, versículo 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Dizem os estudiosos que o termo teve fome quer dizer que ele estava apenas ingerindo água durante esses 40 dias. 40 dias de jejum. Eu já realizei jejum de no máximo 24 horas. Estou me preparando para jejuns maiores. Inclusive, tenho estudado bastante sobre isso. A grande questão envolvida nesse trecho é que Jesus, ele ia enfrentar o próprio diabo. E ele se preparou durante 40 dias em jejum.
E o jejum só é jejum se houver oração. Logo, Jesus estava em plena comunhão com o Pai e convivendo ali no deserto, sendo fortalecido através do enfraquecimento da própria carne. A carne, ela milita ou ela briga, ela guerreia contra o espírito. E nós só seremos fortes contra os nossos maus hábitos, contra os nossos desejos pelo pecado, se nós tivermos um posicionamento contra a nossa carne. Paulo fala diversas vezes contra isso. Ele deixa claro que ele mesmo tem algo na carne dele que, se não fosse isso, ele se tornaria um líder orgulhoso por tudo que ele tinha recebido de Deus. Deus fala com ele por 3 vezes: a minha graça te basta. E lá na frente ele entende, é para que eu permanecesse humilde. Mas quando Paulo fala do problema que ele tem, ele fala que é como se o próprio Satanás batesse na cara dele todos os dias. Eu não sei como o inferno tem batido na sua cara através desse vício, desse mau hábito, mas através do jejum você pode vencer tudo que a sua carne está pedindo. Se você é uma pessoa muito orgulhosa, vença o orgulho com o jejum. Se você é uma pessoa muito vaidosa, além da medida, vença a sua vaidade com o jejum. Mentira, roubo, prostituição, sexo, pornografia, não importa. Não importa qual seja o seu desejo. Você é extremamente ambicioso, você passa por cima das pessoas, você quer dinheiro a qualquer custo, vença. Alex, mas eu já entendi que eu tenho que fazer, mas isso continua acontecendo. Vai acontecer. Até o último dia, Jesus estava sofrendo as influências dos desejos da carne dele. A última oração de Jesus no Getsemane foi: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Eu não quero beber desse cálice. Eu não quero consumar esse ato. Se for possível, passa. Eu não quero. Tá difícil, tá doendo, eu tô suando sangue. É muita dor. Eu não quero ficar sentindo isso. Todavia, entretanto, porém, mas, toda vez que houver um mais, ele invalida todo o restante que foi dito antes. Mas, ou coloca uma outra opção. Mas, seja feita a tua vontade. O desejo da carne dele, ele precisava falar, porque era o que estava na mente dele. Seja sincero com Deus, eu falei isso essa semana também. Não importa se você vai falar para Deus ou não, o importante é que você fale. O que você vai falar para Deus não importa. O importante é que você fale, porque você falando ou não, ele já sabe. Ele sabe do seu sentimento antes que você diga, mas para ele é importante ouvir da sua boca, porque quando ele ouve da sua boca, se torna verdade e aí ele pode interferir. Tudo aquilo que não está sendo interferido pela presença, o poder e a graça de Deus na sua vida, talvez seja porque você ainda não falou. Jesus perguntava: o que você quer que eu te faça? E quando as pessoas falavam: eu sou cego, ele curava. Paralítico, cura. Epilético, cura. O que ele tem? Está endemoniado? Libertação. E ninguém saía só com aquilo que pedia. Isso é precioso. O que você está pedindo?
minha vida financeira, doença, tristeza, cura emocional, mau hábito, vícios, bebida, cigarro, drogas, jogos, vícios, etc. Ele cura isso e ainda te dá algo muito mais precioso. Ele falou para Zaqueu, no dia que Zaqueu resolveu andar por princípios e falou, se eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais todos aqueles a quem eu roubei. Jesus fala, hoje entrou salvação nessa casa. Quando nós seguimos princípios, salvação entra nas nossas casas. Eu não vou conseguir falar do capítulo todo, mas depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. O próprio diabo aproximou-se dele e disse a primeira tentação, se és, está colocando dúvida. Se é mesmo? Tem certeza? Se você for o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Aqui, o próprio diabo estava testando Jesus no propósito dele, em quem estava mexendo na identidade dele. E além de mexer na identidade, estava mexendo com uma fragilidade do corpo. A fome era a fragilidade do corpo naquele momento. 40 dias. E ele teve fome. E a primeira coisa que o diabo tenta é na identidade. Se és o filho. No versículo anterior, o que eu falei? Este é o meu filho amado, em quem me agrada. O diabo estava lá para ver aquilo. Com certeza o diabo presenciou e andou do ladinho de Jesus durante toda a trajetória de Jesus aqui na Terra. Ele sabia tudo a respeito de Jesus. Talvez o diabo não, mas todos os demônios, principados, hóstias, eles têm conhecimento daquilo que a Bíblia diz a seu respeito. Até o próprio diabo tem conhecimento do que a Bíblia diz ao seu respeito. Alexa, volume 1. Logo, eles vão tentar colocar em dúvida aquilo que a Bíblia diz que você é, aquilo que Deus diz que você é. Sua identidade vai ser colocada em dúvida. Será que você é mesmo? Será que você é cristão? Será que você é filho de Deus? Será que você é uma pessoa honesta? Será? Será que você largou aquele vício? Será? Será que você largou aquele mau hábito? Será? É isso que o diabo vai fazer. Colocar em dúvida a sua identidade. É uma estratégia muito antiga. Pensa só, o diabo, ele já perdeu. A Bíblia diz que o fim dele é perder. O diabo não luta contra Deus. O diabo pede permissão a Deus. O próprio Lúcifer vai até a presença de Deus como príncipe deste mundo e sendo... Aí entram vários detalhes, mas lá no trecho de Jó, o diabo vai até Deus e Deus fala, vistes o meu servo Jó? E aí o diabo, vi, mas ele só é aquilo porque o Senhor tem dado tudo para ele. E aí ele, tá. E aí, tá, e daí? Deixa que eu tire as coisas dele, deixe. Ele pede permissão e Deus permite. Só não permite que mexa com a vida de Jó. A grande questão é que o diabo, ele não... Tem muitas coisas que eu poderia falar só desse trecho de Jó, que é muito, muito legal. Estude Jó também é muito bom, muito bom. A gente vai falar de Jó.
Eu vou lembrar disso. Jó, permissão. O diabo não está lutando contra Deus. O diabo não é um inimigo para Deus. Ninguém consegue lutar com Deus. Não consegue. Ele desejou estar acima de Deus e já foi lançado para fora do céu, das regiões celestes. Ele não está mais convivendo com Deus e os anjos. Ele tem que pedir permissão. O diabo não está lutando contra Deus, ele está lutando contra você, contra eu. Se ele sabe que ele já perdeu, a única coisa que ele pode ganhar é a sua vida. A única coisa que ele pode ganhar é a sua vida. E ele está tentando fazer isso. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus não respondeu a respeito da questão da identidade porque ele não precisava falar que ele era filho. Você não precisa dizer quem você é. Você é. Mas quanto ao pão que você me tentou, eu não preciso só de pão para viver, não. Mas a palavra me sustenta, ainda que eu esteja com fome. E aí segue aqui, eu consegui falar sobre 3 versículos, mas Jesus começa a pregar e a primeira pregação de Jesus: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A gente tem que viver essa realidade. Os primeiros discípulos que foram chamados, Pedro, André, João, Tiago, os primeiros 4 discípulos mencionados aqui. Jesus ensina o povo e cura os doentes. Ensinando, é interessante, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, curando todas. Não havia enfermidade que não pudesse ser curada por Jesus. Enfermidades e doenças entre o povo. Alguns relatos são mencionados na Bíblia de forma mais específica, mas foram muitas curas, muitas libertações que não estão mencionadas na Bíblia. Alguns, tem um versículo que fala que nem se houvesse uma biblioteca inteira, comportaria tudo que Jesus fez. Jesus trabalhou 24 horas durante 3 anos e meio aqui para viver tudo aquilo que Deus tinha para exercer através da vida dele. Que você receba na sua vida a ministração e a unção necessária para que você haja por princípios, guiado pelo Espírito Santo, obediente às Escrituras, instruído no caminho em que deve andar, e que a própria presença do Espírito Santo endireite as suas veredas e te guie por esse caminho, a fim de que você alegre ao Senhor, e quando você alegra a Deus, Ele te dá força. A minha força, ela vem de alegrar ao Senhor, e que você viva em plenitude, a fim de corresponder à linguagem de amor de Deus, que é a obediência. Aquele que me ama, esse me obedece. E que todos os frutos dessas sementes sejam gerados, não por milagre, mas porque você está seguindo princípios, e o maior, a obediência. Se você for capaz de obedecer às Escrituras, fortalecer seu espírito, enfraquecer sua carne, fortalecer o espírito, oração, palavra, louvor, enfraquecer a carne, jejum, diminuir as influências da carne sobre você, a fim de que você plante boas sementes. Não importa se o momento é um momento de dor, de dificuldade, de sacrifício, de colher algo ruim que você plantou,
Não plante outra semente ruim. Não deixe que o momento de dor te faça plantar outra semente ruim por imaturidade, por revolta, por raiva. Por que eu estou passando por isso? Agora eu estou fazendo certo. Continua a fazer certo. Agora que você começou a plantar boas sementes. Até ontem você estava plantando más sementes. Você planta tempestade, você planta vento, vai colher tempestade. Às vezes você estava plantando vento até ontem. Você vai ter que colher muita tempestade. Mas se você começar a plantar alegria, amor, obediência, princípios, jejum, oração, passa um ano plantando isso, 2 anos plantando. Talvez você tenha passado 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos plantando vento. É triste, mas você vai ter que colher. É princípio. Eu colhi muitos. Ontem eu terminei de pagar uma dívida que eu adquiri de boca. Eu falei, ó, se tal pessoa não te pagar, faz esse negócio comigo, que se você não receber da empresa, eu vou pagar. Eu falei e fiz um recibinho por conta dessa palavra empenhada. Eu devolvi o dinheiro daquela pessoa. Eu levei 5 anos pagando essa dívida. Ontem foi a última parcela. Eu estou vivendo, colhendo bons frutos hoje, mas esse mau fruto eu tive que ser responsável e pagar pelo meu erro. Existem erros que a gente paga no emocional, existem erros que a gente paga no espiritual, existem erros que a gente paga no corpo. Plante boas sementes em todas as áreas para colher bons frutos. Que Deus te abençoe e que tudo isso se torne verdade na sua vida. Seja obediente.